Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, que Ele habite ricamente na sua vida, na vida de seus familiares, seus entes queridos. Gostaria de convidá-los a ler comigo o livro de Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 7. Romanos 6, versículos de 3 a 7. Diz assim a palavra, meus irmãos e irmãs. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Irmãos e minhas irmãs, nessa noite de adoração a Deus, vamos meditar nessas palavras da Bíblia que nos mostra que Jesus, quando ele saiu do jardim lá do Getsêmani, ele saiu voluntariamente e ele permitiu que um bando de soldados o prendesse. Ele poderia ter chamado mais de 12 legiões de anjos, que é mais ou menos 72 mil anjos, para livrá-lo de poucas centenas de soldados romanos. O caso é bem simples. Jesus deu a sua vida voluntariamente. Em vez de derrotarem um homem indefeso, os crucificadores estavam testemunhando a vitória
do poderoso Rei dos Reis. Que privilégio, né, meus irmãos? Nós podemos ser filhos de Deus e herdeiros junto com Cristo. E tudo isso é possível porque Ele sofreu por nós. Mas a herança da glória eterna está dependendo de uma condição. Para mim e para você. Nós temos que participar da sua morte, sepultamento e ressurreição. Nós temos que crucificar nosso velho homem do pecado. E assim, como diz aqui o final do texto que nós lemos, de Romanos 6, de 3 a 7, o versículo 7 diz: pois quem morreu foi justificado do pecado. Então vamos deixar, meus irmãos e minhas irmãs, o pecado morrer em nossas vidas dia a dia. E assim vamos, de fato, ser justificados por Cristo desses nossos pecados. Nós tivemos, no domingo passado, 2 batismos, presenciamos 2 mortes e 2 novos nascimentos de homens sem pecado, lavados no sangue de Jesus e foram justificados. E vão ser justificados dia após dia, porque vão se santificando, se separando do mundo, do pecado, e dessa forma estão se preparando para o dia da volta de Cristo. E é assim que devemos viver, meus irmãos, Igreja do Senhor, a cada dia buscando ser santificados, separados do mundo, mortos para o mundo, para o pecado, e viver uma vida santa e agradável ao nosso Deus. Porque a volta de Cristo é iminente, não sabemos quando, pode ser hoje, pode ser a qualquer momento. Então precisamos estar prontos, com nossas lamparinas acesas, para quando o noivo chegar, podermos entrar e despojar da nossa salvação com Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos adorar, glorificar a Deus nesta noite, com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, entregando primeiramente nossas vidas santificadas, separadas a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Vamos lá. Querido Deus e nosso Pai amado, somos gratos ao Senhor, Pai, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz por nós, pagando pelos nossos pecados, Pai. Somente através desse sacrifício que temos essa comunhão com o Senhor, a certeza de chegar na Tua presença nessa noite, Pai, adorando, glorificando ao Senhor e tendo a certeza que o Senhor nos ouve. Muito obrigado, Senhor. É confortante para nossas almas sentir a presença do Senhor, ouvir os ricos conselhos que o Senhor tem para cada um de nós e saber, Pai, que ainda precisamos tirar em nós muitas coisas que ainda não agradam ao Senhor, Pai. Dessa maneira, cada vez que ouvimos a palavra do Senhor que nos corta e podemos tirar aquilo que está em nós que ainda não agrada ao Senhor dia após dia, nos santificando, nos separando e sendo moldados conforme a Tua palavra e assim nos aperfeiçoando, ó Pai, é maravilhoso poder um dia alcançar a perfeição em Cristo Jesus e saber que receberemos a coroa da vida, porque estamos fazendo morrer em nós o pecado, o velho homem, e dessa maneira, Pai, fazer viver Cristo em cada um de nós. É no nome santo, Pai, de Jesus, que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem
pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu, eu louvo. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu, eu louvarei. Ele é o Senhor e para sempre reinará. Terra e céu se alegram em lhe adorar. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu, eu louvo. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu, eu louvarei. Ele é o Senhor e para sempre reinará. Terra e céu se alegram em lhe adorar. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu.
Quem quiser saber do Senhor dos céus e viver no amor de Deus, posso começar com a sua cruz. Ouça bem quem é Jesus. Jesus Cristo é luz, pode acreditar, sua glória está no lar. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus. É Cristo, 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 o Senhor da redenção. É Cristo, 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 o autor da salvação. É Cristo, 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 Ele vive lá nos céus. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus. Jesus Cristo é rei, sua história é paz e seu povo satisfaz. Sinta essa grace, somos todos nós que obedecem a sua voz. Jesus Cristo é lei e o poder nos traz, sua história vou contar. Este herói estou seguindo, para o céu vai me levar. Este herói estou seguindo, para o céu vai me levar. É Cristo, 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 o Senhor da redenção. É Cristo, 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 o autor da salvação. É Cristo, 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 Ele vive lá nos céus. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus. Jesus Cristo é o rei da história e na glória o herói de Deus. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja habitando na vida de cada um de vocês essa noite. Hoje vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e vamos começar a leitura no versículo 8, porque eu queria falar sobre sofrimento a respeito dessa perspectiva de Paulo, que coloca ao seu filho na fé, Timóteo, né? Timóteo, filho da fé de Paulo, discípulo de Jesus através de Paulo. Timóteo era evangelista lá na igreja em Éfeso, uma das igrejas da Ásia, uma das 7 igrejas que recebem aquelas cartas do Apocalipse, né?
E Timóteo recebe do apóstolo Paulo essas palavras de encorajamento e de vida a respeito das quais nós vamos também receber hoje à noite. Então vamos abrir lá 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 8 até o versículo 12. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça que foi nos dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade também por causa do Evangelho, por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre, e por causa desse também sofro, mas não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia final. Vamos fazer uma oração. Bondoso e eterno Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é grande, o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Por isso, ó Pai, nós sabemos em quem temos crido. Sabemos, ó Pai, que no meio das aflições, no meio do sofrimento, o Senhor está conosco. E sabemos, ó Deus, que temos recebido do nosso Senhor Jesus Cristo o cancelamento da morte. Ele venceu a morte. Então a morte não tem mais efeito sobre nós. E Ele trouxe à tona a vida. Ele trouxe a vida. E é por isso que nós te agradecemos, nós te oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, na pregação de hoje. Amém. Os nossos jornais, não estão sendo mais impressos em tinta. Os nossos jornais estão sendo impressos hoje em lama e sangue. Os nossos jornais estão sendo impressos com lama e sangue. Lama desses incontáveis escândalos de corrupção dos diversos governos brasileiros em todas as instâncias, nas últimas épocas, em todas as épocas. Seja na instância municipal, na instância estadual, na instância federal e em todas as funções também, no legislativo, no judiciário e no executivo. E todos nós sabemos que a corrupção traz um impacto muito grande e direto na vida e no sofrimento dos brasileiros. Por isso há muita lama nos jornais. A lama de Mariana, a lama de Brumadinho, a lama de Petrópolis. É lama. Lama e sangue. E sangue por causa das chacinas. Sangue por causa da violência doméstica, sangue por causa da violência urbana, sangue de guerras e mais guerras que a gente vê no noticiário. São mais de 660 mil mortes no Brasil por Covid-19 e que pautaram os nossos jornais nos últimos anos. Os nossos jornais estão sendo escritos com lama e sangue. E essa dor, esse sofrimento nos nivela nesse chão de sofrimento e de morte, porque o que está por trás dessa agonia do sofrimento é a morte que se esconde, espreitando, é ela que está ali atrás. A gente não tem medo do assalto, nós não temos medo do sequestro relâmpago, não temos medo de uma alteração no nosso exame médico. O que temos medo é o que está atrás daquilo tudo, o que é que está no final daquela linha. No final da linha, o que está no final da linha de um assalto? O que é que está no final da linha de um sequestro? O que é que está no final da linha de um exame de sangue alterado? É a morte que espreita aquilo ali, é a morte que está no final dessa linha.
Porém, o mundo não é só sofrimento. Porque se fôssemos viver apenas das notícias, nós viveríamos em um luto constante. Mas não é assim. Graças a Deus que não é assim. E porque nós não precisamos enfrentar o sofrimento para que ele não tome conta de tudo e não ocupe todo o espaço como se fosse água. Porque água, quando a água é derramada, ela vai ocupando todo o espaço e vai se espalhando. E precisa ter uma contenção para a água para que ela não ocupe tudo. A mesma coisa é o sofrimento. Se a gente deixar o sofrimento livre, ele vai ocupando todo o espaço e a gente só vive disso. Graças a Deus que não é assim. A gente precisa colocar limites também ao mal e à maldade. Então precisamos dar respostas ao sofrimento. E especialmente nós cristãos, nós precisamos aprender a dar respostas ao sofrimento. Mas qual é a resposta que a gente dá ao sofrimento? Antes de falar qual a resposta que se dá ao sofrimento, eu queria falar sobre as respostas que não se devem dar ao sofrimento. Porque a explicação é uma das respostas que não devemos dar ao sofrimento. Porque a explicação, esse negócio de tentar explicar o sofrimento, ficar debatendo o sofrimento, não é uma boa resposta. Mas ficar nessas perguntas, mas por quê? De onde veio isso? Mas não é justo, e por causa disso, por causa daquilo, tentar ficar dando explicação para o sofrimento não vai resolver o sofrimento. E por quê? Primeiro porque nada justifica a morte de um ser humano. E nada justifica a morte de um ser humano. Nada justifica o sacrifício da vida humana. Absolutamente nada justifica. Nenhum argumento pode ser válido, considerado apresentável para justificar a morte de um ser humano. E nem mesmo a justiça. E é claro que quando nós sabemos a razão do sofrimento, é claro que quando a gente sabe por que estamos sofrendo, a nossa dor pode ser atenuada. E sabendo também a razão do sofrimento, nós somos capazes, inclusive, até de parar de sofrer. Ou escolher sofrer voluntariamente. Só que nem mesmo a justiça ela justifica o sofrimento, como eu estava falando. A justiça também não justifica o sofrimento, porque o Senhor Jesus nos ensinou isso. Lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, a gente vai ler no versículo 38 e 39, Jesus falando isso. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. É justiça que vocês querem? Eu lhe digo outro caminho, eu lhe dou outro caminho. Não devolva o mal com o mal. Ofereçam-se novamente ao escárnio se alguém bater na sua face. E Jesus continua a dizer lá no versículo 43, ainda de Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito. Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Nem mesmo a justiça justifica a morte de um ser humano. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina o contrário. Jesus nos ensina a amar o nosso inimigo. Porque a morte de Jesus no Calvário é o absoluto testemunho dos céus de que a morte do ser humano é algo injustificável. Porque diante da cruz do Calvário, todos nós deveríamos estar dizendo, olhando para a cruz e dizer, isso aí não é justo, isso não é justo. E não é justo que Jesus está sendo crucificado. Só que os céus responderiam para nós, mas quem aqui falou injustiça? Nós estamos falando aqui desde o começo da graça. Estamos falando da graça, não estamos falando de justiça. Não é a justiça que vai explicar a morte de Jesus na cruz. É a graça de Deus na sua vida e na minha vida. Porque nos céus, o amor triunfa sobre o juízo.
A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. No céu não se mata, no céu Deus morre. E Deus morre por amor, em amor. Deus toma para si o dano colateral. Nada justifica a morte e o sofrimento humano. Então ficar tentando achar razões, explicações para o sofrimento é um péssimo caminho. A Bíblia, ela possui algumas explicações para o sofrimento, mas essas explicações bíblicas, essas explicações teológicas, esses raciocínios profundos a respeito do sofrimento, ela só serve para quem não está sofrendo. Porque quem está sofrendo precisa, na verdade, de um abraço. Quem está sofrendo precisa mesmo de colo, precisa de solidariedade, de compaixão, de generosidade. Responder o sofrimento com explicação não dá. Culpabilização também não é uma boa resposta. Achar o culpado, quem é o culpado pelo sofrimento, ficar procurando isso, ficar procurando de quem é a responsabilidade, assim, se bem que responsabilidade e culpa são coisas diferentes. Culpabilizar significa que aquele ali é o culpado, encontrar o culpado por aquilo, e esse culpado precisa ser denunciado, o culpado precisa ser indiciado, precisa ser julgado, precisa ser condenado e punido. Então, se vamos procurar o culpado, vamos procurar no lugar do outro, no outro também. Vamos procurar a culpa das outras pessoas e vamos terceirizando a culpa. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do neoliberalismo econômico, a culpa é do PT, a culpa é de Bolsonaro, a culpa é da pandemia, é o do fica em casa. A culpa é da guerra na Ucrânia, é esse petróleo que não para de subir. E quando nós encontramos a culpa e o culpado, nós nos eximimos. Se a culpa é deles, então eles que resolvam. Eu não tenho nada a ver com isso. Desespero também não é uma boa resposta para o sofrimento. Desespero é agir de maneira passional, de maneira irracional, é agir intempestivamente. Agir no calor da emoção, agir de forma que não ajuda, mas só atrapalha. Podemos até dar um nome legal para o desespero, chamamos o desespero até de afeto, de indignação. Afeto é quando aquele nosso filho, né, ele cai e fica todo ralado, fica tudo ralado aqui. E você ainda vai no ralado do menino e ainda fica, meu filho, soprando micróbio em cima do ralado. Isso aí não vai resolver. Isso é uma demonstração de afeto que não resolve o problema da ferida. Você tem que pegar o seu filho e colocar debaixo da água, passar sabão e lavar a água com sabão naquela ferida para tirar e para ir limpando aquilo ali. Vai doer? Vai doer. Mas não vai resolver, mas é isso que vai resolver o problema do seu filho, isso que vai atenuar o sofrimento dele. Agora o filho cai, bate a cabeça no chão, sobe aquele galão aqui na terra, na testa, e o que é que você vai fazer? Vai ficar só no colinho, meu filho, não era para isso acontecer com você, vai passar não. Você tem que pegar gelo e pôr na testa do menino, da sua filha. Porque senão não vai passar, é isso, incomoda, mas tem que ser feito. Então, irromper também em indignação, em desespero, também não é uma boa resposta. Fuga também não é uma boa resposta para o sofrimento. Fugir do sofrimento não é um bom caminho. Enfiar a cabeça dentro do buraco, como faz um avestruz, não é uma boa resposta. Certa vez eu vi num seriado, um personagem lá que a luz do painel do carro acende, indicando um problema no carro.
Aí aquele personagem não quer resolver aquele problema e ele coloca só um adesivo no painel do carro para não ficar vendo a luzinha. O problema é a luz. Não, gente, isso aí é se esconder do sofrimento, tentar fugir do sofrimento. Isso não é uma resposta. Então, se você recebe um diagnóstico negativo, um problema, você encontra um problema lá no seu exame, vá procurar um médico. Não adianta colocar o exame na gaveta. E se você for procurar o médico e o médico vai lá o receituário, é para você obedecer. Não é só colocar na porta da geladeira com um imã, não. Isso não resolve. Você tem que ir lá e cumprir aquela prescrição médica. Negar o sofrimento só faz aprofundar o sofrimento. A gente tem que ter atitude. É chato, mas tem que fazer. Então, como é que a gente responde o sofrimento? O apóstolo Paulo nos ensina aqui, nesse trecho que nós lemos da palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, vamos ler novamente. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Hoje em dia, deve ser até difícil se envergonhar do Evangelho, porque no Brasil, ao menos no Brasil, somos maioria. Os cristãos no Brasil são maioria. Imagine, tem crente aqui para todo lado, gente. Assim, é até difícil você se envergonhar, eu acho difícil, se envergonhar de ser cristão. Mas imagine o Evangelho sendo pregado lá em Éfeso, no meio dos gregos, politeístas, idólatras, profundamente idólatras. Uma outra visão de mundo, de criação, de como as coisas foram feitas, a respeito dos deuses. Imagine fazer a pregação do Evangelho, dizer que Jesus, o Deus, se fez carne, o Deus habitou entre nós, ele saiu dos céus e habitou entre nós, ele atendia pelo nome de Jesus, ele nasceu de Maria e do Espírito Santo. Por ação do Espírito Santo, ele dizer a esse povo que Jesus foi aquele homem que viveu como nenhum outro homem viveu, foi morto, só que morto numa cruz, e ressurgiu, e hoje ele vive, ressuscitou, ele está vivo e venceu a morte, e vai consumar a história, vai levar esse universo para que foi criado por ele a um fim desejado por ele desde antes mesmo de o criar. É essa a pregação do Evangelho que é estranha aos gregos. Agora, quantas pessoas na época de Paulo, de Timóteo, quantas pessoas ali acreditavam numa coisa dessa? Na pregação do Evangelho? Quantas pessoas naquela época acreditavam que hoje metade do planeta Terra acredita? Hoje metade do planeta Terra acredita que Jesus Cristo é Deus, morreu na cruz e ressuscitou e vai vir numa segunda vez para um destino final da Terra. Em Éfeso, esse discurso era loucura. Em Éfeso, Timóteo sofria por causa da pregação do Evangelho. Só que Paulo vai dizer, não se envergonhem de pregar o Evangelho de Jesus. Não se envergonhem de falar de Jesus, porque é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. No sofrimento, não se envergonhem de falar de Jesus, porque é esse o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a sua salvação. E sabe por quê? Só continuar a leitura, versículo 9. Por quê? Porque a graça foi nos dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, desde antes do mundo existir. Deus já derramava graça na minha vida e na sua vida.
E ainda no versículo 9, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, e não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. É por causa da graça de Jesus, não é por causa do que eu faço e por causa do que você faz. Graças a Deus por isso, porque se fosse por causa das minhas obras, eu estaria perdido. Mas é pela graça de Deus. Versículo 10 ainda, pela graça que nós tomamos o conhecimento do amor, desse amor de Deus que tem se revelado pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Só que tem mais uma coisa que Jesus fez aqui, ainda no versículo 10. Uma coisa muito importante. Jesus tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por causa do Evangelho, por meio do Evangelho. Jesus tornou a morte inoperante. Jesus venceu a morte e tornou a morte inoperante. E o que é que isso significa? Pelo menos duas coisas. Primeiro, Jesus deu prazo de validade para a morte, ao nos dar a esperança da ressurreição. Não podemos nos esquecer, é claro, que nós vivemos da esperança da ressurreição. Isso aqui, gente, isso aqui não é vida. Isso que a gente vive aqui nesse mundo, isso não é vida. Isso aqui é lama e sangue. Lama e sangue. O seu jornal, o jornal que você vê, que eu vejo, não está errado em retratar isso. Porque isso é o nosso mundo. É lama e sangue. Portanto, não adianta ter esperanças para esse mundo. A nossa esperança está além desse mundo. A nossa esperança está na vida eterna com Deus. É na vitória que Jesus fez sobre a morte que nós temos esperança também de um dia ressuscitar com Ele. É aí que está a nossa esperança. Não se surpreenda quando você vai ver mais uma vez, ano após ano, crimes ambientais como Mariana e Brumadinho, negligência política como aconteceu mais de uma vez em Petrópolis. É isso que se espera desse mundo. Não se surpreenda com isso. O apóstolo Paulo nos diz claramente, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa casa não é essa aqui. A nossa morada final não é essa. Esse papo aí de felicidade plena, de realização plena, realizar ao máximo o seu potencial, isso é papo de coach. Não caia nessa não, pessoal. Isso é conversa, isso é balela. Realizar o pleno potencial não é para aqui. É lá no céu, é só no céu. Aqui você vai ter que trabalhar, você que vai ter que pegar do trabalho, ir para uma faculdade e fazer sua pós-graduação, vai passar 2 horas no trânsito, no ônibus apertado. Aqui você ainda chega em casa, ainda tem seu marido para cuidar, tem sua mulher para cuidar, tem seus filhos. Aqui as coisas são assim, são cansativas, são corridas, mas não é aqui que está a nossa esperança. Não é aqui que você vai se sentir realizado plenamente. A nossa esperança está no céu. A nossa esperança está no céu. Não se engane. Porque a nossa esperança está no céu e a morte é maldita. A morte não é bonita. A morte não é bela. Tem gente que fica tentando suavizar a morte. Fica dizendo, a morte é um rito de passagem, então vamos andar de mãos dadas com a morte. Isso é coisa que se inventa para suavizar o sofrimento da morte. A morte não é coisa bonita. O apóstolo Paulo, inclusive, fala ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Como a morte pode ser nossa amiga se a morte é o último inimigo de Jesus? A morte já tem o seu prazo de validade, mas é inimiga de Jesus. A morte é inimiga de Jesus, como é que ela pode ser nossa amiga? A morte é algo horroroso.
É algo horroroso, é um espetáculo de bestialidade. Ah, mas ele estava tão lindo naquele caixão, parecia um anjo de Deus. Que é isso? Não estava lindo não. E aquilo ali é um espetáculo horroroso que precisa ser suavizado com maquiagem e flores. Mas ali não tem vida, ali não tem brilho no olho. Aquilo ali é horrível, não tem como embelezar a morte. Aí o pessoal vai lá em Salmos, o Salmo 116, o versículo 15, tem uma tradução, a revista atualizada, que fala assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aí o pessoal diz, olha aí, o Senhor fica olhando ali para o morto, e olha aí, o santo, que coisa mais linda, aquele defunto ali. Não, gente. Deus não fica olhando para o defunto e achando coisa bonita, não. Não é isso que quer dizer precioso é aos olhos do Senhor. Precioso, nesse versículo, não é lindo. Precioso significa que é caro. Foi caro ao Senhor a morte dos seus santos. E a morte dos seus santos teve um preço alto, sim, para o Senhor, para o nosso Deus. A morte dos seus santos custou o seu próprio Filho, o seu Filho Jesus Cristo. É muito caro, foi muito caro a minha morte e a sua morte. É por isso que a NVI, que é a que eu gosto de ler, ela escreve de outra forma esse versículo. Ainda no Salmo 116, versículo 15, na NVI, diz assim: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida, para viver eternamente com o nosso Criador. Só que nós vamos atravessar pela morte, sabendo que a morte tem um prazo de validade. E a morte tem um prazo de validade porque Jesus trouxe a vida à tona e trouxe também a imortalidade. E é nessa esperança que nós vivemos. E quando é dito que Jesus tornou a morte inoperante, para entender melhor isso, o que é inoperante, vamos ler lá em Hebreus. Se você está acompanhando na sua Bíblia, vai virar pouquíssimas páginas. Hebreus capítulo 2, no versículo 14 e 15, diz o seguinte: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Libertou todos aqueles que estavam escravizados, não pela morte, pelo medo da morte. Além de Jesus ter derrotado a morte, Jesus derrotou o medo, nos libertou do medo da morte. A certeza da ressurreição nos liberta do medo da morte. E sabe o que é que... eu acho incrível isso. O que é que a gente faz diante da morte? Acho que a resposta mais incrível diante da morte é ter filhos. Ter filhos é debochar da cara da morte. É saber, todos vamos morrer um dia? Vamos. Mas a vida continua. E vamos colocar mais pessoas no mundo. Vamos ter filhos. Fazer filhos é um deboche da morte. Nós não vamos desistir da vida. É dizer à morte, olha aqui, não vamos desistir da vida. Existe um relato lá em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, o povo de Israel estava no Egito, estava se multiplicando no Egito, o faraó amedrontado, com medo dos israelitas, porque estavam se tornando um povo numeroso, muito grande. Ele estava com medo e ele manda multiplicar a jornada de trabalho, ele manda instalar o chicote, ele larga sangue, lama e sangue em cima dos israelitas, e isso não é suficiente. Então ele diz, olha lá, Êxodo capítulo 1, o versículo 22, é o último versículo do capítulo 1, Êxodo 1, 22. Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Lancem ao Nilo
ao rio Nilo, né? Todos os meninos recém-nascidos. O próximo versículo, Êxodo 2, versículo 1 e versículo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um menino. Nós não temos medo do faraó. Nós não temos medo da morte. Isso aí é um testemunho de fé. Isso aí é vida. É dizer, faraó, eu não tenho medo de você. Morte, eu não tenho medo de você. Eu vou ter filhos sim. E vou ter filhos, vai nascer menino e a gente vai tentar viver. É esse o testemunho de fé que nós temos. A gente está aqui no meio de uma pandemia, no final de uma pandemia, aliás. Eu espero que seja o final, né? Dólar a R$5, gasolina está a mais de R$7 e a aula de bebês da nossa igreja está lotada. Isso aí, gente, é um exemplo, uma demonstração de fé. A vida não para. E não pode parar, porque Jesus trouxe à luz a vida e derrotou a morte, tornou a morte inoperante. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelo teu grande amor, Pai. Dizemos que o Senhor é grande e por causa da tua grandiosidade, da grandiosidade da tua graça, nós temos a esperança da salvação. Nós temos a esperança da vida e nós sabemos que a morte está com os seus dias contados. A morte já foi derrotada por Jesus. E Jesus nos prometeu nos dar vida e ressurreição também. Nós te oramos, ó Pai, para te agradecer e pedir que o Senhor continue nos abençoando, nos livrando do mal, nos ajudando durante os dias de sofrimento. Que o Senhor possa nos ajudar também a responder da forma correta o sofrimento. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor.
humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim.